Olá, espero que vocês estejam todos bem. Vamos falar um pouco hoje sobre as variantes do coronavírus e a vacinação. Qual é a relação entre essas duas coisas? Eu sou o professor Francisco Corrêa Júnior, mestre em Ciências Farmacêuticas e coordenador de pós-graduação na Rios Educação, e convido você para essa conversa aqui conosco. Antes, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal da Rios Educação e ativa as notificações para você receber mais informações, mais vídeos que a gente vai produzir ao longo do tempo. Primeiro, vamos levar em consideração algumas coisinhas. Afinal de contas, o que são essas variantes? O que isso tem a ver com o fato de que a pandemia parece que nunca vai acabar? E o que isso tem a ver com a vacinação também, né? E uma pergunta importante: essas variantes podem jogar no lixo todo esse nosso esforço por vacinação? É isso que a gente vai tentar descobrir agora. Primeiro, o que é uma variante, né? É uma mutação do vírus original. Essa mutação, basicamente, se caracteriza por alterações no genoma viral. Ou seja, o genoma, né, a sequência de bases nitrogenadas desse genoma viral, sofre uma determinada mutação, né? Esse genoma do SARS-CoV-2 tem aproximadamente 30.000 bases nitrogenadas. 30.000 dessas letrinhas, A, C, T, G, U, né, que significam, na verdade, as bases nitrogenadas, adenina, citosina, timina, guanina, uracila. Enfim, qualquer alteração na sequência dessas letras ou dessas bases significa, na verdade, uma mutação. E é uma variação do vírus original. E essa variação acontece por quê? Porque o vírus precisa se diferenciar, ele precisa melhorar, ele precisa se tornar mais resistente, ele precisa se multiplicar mais. Enfim, por isso ele faz essas variações. Isso é algo absolutamente normal, absolutamente natural. E não é apenas com o SARS-CoV, com os demais vírus, né? Se pegarmos, por exemplo, o vírus da gripe, é um vírus que tem uma mutação muito frequente também. Então, essas bases nitrogenadas, como eu mencionei, adenina, citosina, guanina, uracila, no caso do DNA, a timina, essa sequência, ao sofrer algumas alterações, ela gera as variantes, ok? Essas variantes, vamos imaginar o seguinte: você tem que assinar 10 documentos, você tem que fazer 10 assinaturas, né? Essas 10 assinaturas provavelmente serão idênticas quando você fizer. Agora, suponha que você tem que assinar 100 documentos. Provavelmente, a sua centésima assinatura vai ter alguma diferença em relação ali à primeira. Isso é normal, isso é natural. Agora, imagina que você tem que assinar 10.000 folhas de papel, 10.000 documentos. Quando você estiver lá pela milésima, né, 2.000, 3.000 assinaturas, você nem reconhecerá a sua própria assinatura, de tão diferente que ela está em relação à sua primeira assinatura. Isso é algo normal também, é natural de acontecer. Então, trazendo isso para a questão do vírus, nós podemos entender, por exemplo, que essas mutações, essas variações ou variantes do vírus, podem tornar esse vírus mais letal, podem fazer com que esse vírus se torne mais infeccioso, ele pode se espalhar mais rápido na população, ele pode se sentir ou se tornar resistente aos nossos anticorpos, e pior, ele pode se tornar resistente às vacinas que nós temos também. Então, quanto mais variantes acontecem, maiores os riscos, maiores as chances da gente ter um vírus, uma variante que seja resistente às vacinas. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela considera basicamente 2 grandes grupos de variantes do SARS-CoV-2. Ela chama de variantes de interesse, que são aquelas variantes que estão em estudos, né? Não se sabe ao certo se elas podem ser mais agressivas,
mais ativas no espalhamento, enfim, estão em estudo, são as variantes de interesse. E nós temos as chamadas variantes de preocupação. Essas variantes de preocupação, como o próprio nome diz, elas preocupam, representam muito mais problemas do que os vírus originais. Nós temos, por exemplo, a variante que surgiu no Reino Unido. Essa primeira variante que surgiu no Reino Unido, né, foi responsável por um boom de casos no Reino Unido, inclusive, né, aumentando bastante a letalidade entre os pacientes. Depois nós tivemos uma outra variante surgida na África do Sul, também responsável pelo espalhamento da doença no continente africano. E aí nós tivemos aqui a nossa variante brasileira. O Brasil não podia ficar de fora, né? Teve que gerar a sua variante. E, infelizmente, foi a variante que surgiu em Manaus, responsável por aquela tragédia que nós todos conhecemos, né? Na região norte do país, com um número de casos alarmantes. E não ficou na região norte, espalhou-se pelo Brasil. Hoje a gente sabe que mais de 90% dos casos, por exemplo, em São Paulo, são provocados pela variante P1, a variante brasileira, né? Então, essas estão entre as 4 consideradas variantes de preocupação no mundo. E não é porque elas surgiram em determinado lugar que elas ficam em determinados lugares. Elas se espalham pelo mundo inteiro. A 4ª variante é justamente a variante chamada Delta, a variante surgida na Índia. Os cientistas dizem que ela tem capacidade de 40% a 50% maior de ser transmissível, mais transmissível que as originais. Ou seja, isso explica por que está acontecendo essa tragédia humanitária lá na Índia. Tantos casos em tão pouco tempo e tantas mortes. Então, as variantes são, sem dúvida, um problema seríssimo. E qual é a nossa estratégia? O que nós podemos fazer? Na verdade, não existe uma outra estratégia que não seja aumentar o número de vacinação, a quantidade de vacinação, em velocidade também. Ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Ninguém pode ficar sem ser vacinado. Ninguém, na verdade, tem este direito. Por quê? A pessoa pode até dizer o seguinte: eu tenho o direito de não me vacinar. Se eu adoecer, o problema é meu. Mas não é bem assim. Cada pessoa que adoece aumenta os riscos da gente ter as variantes. E se as variantes começarem a surgir em grande quantidade, como a gente viu agora, o que pode acontecer é que todo esse nosso esforço por vacinação, tudo isso, vá para o lixo. Porque mais dia, menos dia, pode surgir uma variante que seja resistente às vacinas. Então, ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Portanto, você que é profissional da área de saúde, você também tem esse papel de esclarecer toda a população sobre a necessidade de vacinação. Vamos cumprir a nossa parte e exigir que o governo cumpra a parte dele, que nos providencie vacinas. E assim tem que ser no mundo inteiro. Obrigado por você nos acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.